Segunda carta que Pedro escreveu, capítulo de número 5. Os versículos 6 a 9. Se alguém tiver em pé aí atrás, tem 4 lugares ainda aqui na frente, tá? Se quiserem sentar-se. Quantos estão conosco pela primeira vez nessa noite? Tem um sinal assim com a sua mão, queremos conhecer. Amém? Quem mais? Amém, amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida dos queridos. Se estiver próximo, dê uma abertura de mão nessas pessoas, diga que eles são muito bem-vindos, queridos no nosso meio. Amém? Segunda carta que Pedro escreveu, 5, versículos 6 a 9. Vocês estão vendo projetado aí, ok? Está projetado? Diz assim o texto da palavra do Senhor. A palavra que nós já temos falado nela há 2 domingos. Este é o 3º domingo e estamos concluindo essa palavra. Diz assim o texto sagrado: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Queremos agradecer a Ti, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, pela Tua palavra que nos conforta, nos encoraja, nos consola, pela Tua palavra, Senhor, que nos orienta, pela Tua palavra que nos ensina, Senhor. Queremos pedir nesta noite que Teu Santo Espírito, que conhece o nosso interior, possa sondar-nos e trazer ao nosso coração a palavra, Senhor, que precisamos para vencer, nessas lutas da vida, Senhor, porque a Tua palavra diz que somos mais do que vencedores, por meio de Ti que nos amou. Muito obrigado. Amém. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A palavra declara isso. Mas nós temos diariamente uma luta que nós travamos. E essa batalha do dia a dia, ela acontece em 3 níveis na nossa vida. No primeiro domingo nós falamos sobre a nossa luta diária contra a nossa carne, que eu considero o inimigo mais forte. Porque a nossa carne, ela tem que ser subjugada, ela tem que ser vencida a cada dia, ela tem que ser dominada, e somente andando no Espírito que nós podemos dominar a nossa carne. Somente alimentando mais o Espírito e menos a carne é que nós conseguimos vencer. Falamos no segundo domingo sobre a nossa luta contra o mundo, sobre a cosmética desse mundo, a aparência desse mundo que passa, é passageira, muito passageira, mas é uma aparência que nos atrai, é algo que nos puxa, é algo que quer nos dominar, a aparência do mundo. Mas nós também damos as dicas no domingo passado, como vencer o mundo. A palavra de Deus diz que nós já vencemos o mundo. A palavra de Deus diz que nós estamos inseridos nesse sistema do mundo, esse sistema cósmico, que muitas vezes quer nos tragar, quer nos devorar, mas nós temos a vitória. A palavra de Deus nos garante a vitória contra esse sistema que está nos rodeando e quer nos dominar. Hoje nós vamos falar sobre a nossa luta contra o terceiro inimigo, que é Satanás, o adversário. Pouco nós falamos dele porque aqui nós damos mais espaço para falar sobre Jesus, sobre as coisas de Deus. Mas necessário se faz conhecermos o nosso inimigo,
Porque a palavra de Deus diz que ele ruge como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele está sempre ao nosso derredor. Ele está sempre procurando as nossas mínimas falhas para acusar. Satanás, o diabo, o adversário, como é o seu nome, quer dizer acusador. Ele é o acusador de nossas vidas. A mínima falha ele aproveita para acusar. E nessa acusação ele quer nos deixar por terra, ele quer nos deixar por baixo, ele quer nos desanimar. Ele quer fazer você acreditar que você não nasceu para servir a Deus, que você não nasceu para seguir a Jesus, que você é muito falho, você é muito falha, você não merece estar servindo a Deus. Mas você pode nesta noite dizer que ele já foi desmascarado. Você pode nesta noite dizer que você conhece a verdade. Você pode nesta noite dizer que ele não vai mais te enganar. Porque Jesus, ele traz a você a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem muitas informações sobre Satanás. Eu estou esses dias evangelizando um amigo de infância, e ele está no Japão. E através da internet, através do Facebook, ele tem me feito algumas perguntas da Bíblia. E a gente tem que usar todos os meios de comunicação ao nosso dispor. E eu descobri na internet uma ótima forma de evangelizar aqueles que estão longe. Eu não tenho condições de estar lá no Japão, mas através da internet eu consigo em poucos segundos me comunicar com quem está do outro lado do mundo. E ele me fez 3 perguntas. A primeira, a segunda e a terceira. Cada pergunta de meia página. E eu respondi com 1,5 página cada resposta. Estou até pensando em escrever um livro sobre o tema. Porque a dúvida desse meu amigo do Japão é exatamente sobre a luta que nós travamos aqui contra o nosso adversário. Ele diz que estuda muito a história dos povos antigos, estuda os sumérios, os babilônios, estuda os impérios que já se levantaram sobre o mundo. E ele diz que crê profundamente em Deus, crê em Jesus Cristo, mas ele vê a Bíblia apenas como um livro de história. E como ele gosta de história, ele aproveita as informações que tem na Bíblia para poder então, junto com os livros que ele estuda, compreender melhor os povos da antiguidade. E ele diz que estudou muito sobre Moisés e Lúcifer. E a pergunta dele, primeira foi: pastor, meu amigo, me diz uma coisa, esse mundo realmente é de Satanás? Satanás, ele é dono desse mundo? Porque em Mateus capítulo 4, Lucas também capítulo 4, ele disse que os reinos do mundo lhe foram dados, e ele dá a quem ele quiser. E a pergunta foi essa. Peguei uma madrugada, gosto de escrever nas madrugadas porque fica tranquilo, a mente pensa melhor. A campainha toca, o telefone não toca, ninguém chama e a gente pode estar ali bem concentrado. E eu comecei a responder. E o Espírito Santo foi dando palavras, foi dando sabedoria. Eu pude dizer a ele o seguinte: meu amigo, quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela diz que Satanás é o pai da mentira. E ele mente desde o princípio. Uma das formas dele atuar nesse mundo é mentindo, enganando. Ele enganou o primeiro casal lá no Jardim do Éden, propondo, induzindo-os, seduzindo-os para que desobedecessem a ordem que Deus havia dado. Deus poderia criar o homem como um robô, criar o homem dotado de uma capacidade para só obedecer. Mas Deus quis nos dar o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolhermos obedecer ou desobedecer. Deus criou o homem, deu a ele domínio sobre todas as coisas, colocou ele num lindo jardim para administrá-lo. E deu-lhe somente uma ordem proibitiva, que foi a seguinte: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos da que está no centro do jardim, a árvore que pode dar a vocês a capacidade de conhecer o bem e o mal. O homem até então agia de uma forma, vamos dizer, sem saber o que era o bem e o que era o mal. Era uma fase da inocência. Mas a partir do momento que Satanás, entrando no corpo de uma serpente, levou o primeiro casal a desobedecer essa ordem divina, a cadeia de comando passou a ser invertida. O domínio que Deus havia dado ao homem
o homem resolveu obedecer a Satanás, colocando ele como o comando na sua vida. Entende a inversão? Deus comandava o homem dominava sobre o jardim. O homem, desobedecendo a Deus, se submetendo a Satanás, deu a ele autoridade sobre ele. E como o homem tinha domínio sobre todas as coisas, Satanás passou a dominar o mundo, não como um legítimo dominador, mas como um usurpador. Ele tomou o poder, ele tomou o domínio. O mundo então passou a ser esse caos, essa confusão, cheio de desordem, cheio de miséria, pobreza, cheio de doenças, cheio de catástrofes, acidentes e essas coisas que nós estamos cansados de ver até aqui. Mas tudo isso, eu escrevendo, tudo isso não pegou Deus de surpresa não, porque Deus já sabia que o homem iria desobedecê-lo, e Deus já havia preparado um plano para restaurar todas as coisas. E o plano consistia no seguinte: enviar o seu próprio filho, sem pecado, a semelhança dele e também a semelhança de homem, para que ele pudesse levar sobre si o castigo de todos nós. Ou seja, ele viria como uma espécie de um bode expiatório, para que todas as nossas culpas pudessem ser pagas por ele, já não mais através do sacrifício de animais, como foi instituído desde que o homem pecou. E agora, vivendo nesse mundo que está sob o domínio de Satanás, a palavra de Deus diz que ele é o príncipe desse mundo e que o mundo jaz no maligno. Meu amigo, então, ele colocou a seguinte observação: se esse mundo está sob o domínio de Satanás e ele tem um exército muito bem organizado, composto de principados, potestades, forças espirituais da maldade que atuam em todos os níveis da sociedade. As comunicações estão dominadas pelo inimigo, os meios de comunicação todos. Satanás domina na política, ele influencia os governantes, ele influencia os líderes políticos para que coloquem leis injustas e até leis contrárias à palavra de Deus. Satanás está por trás de todo o sistema mundano. Isso quer dizer que nós vivemos num campo minado, quer dizer que nós vivemos num território dominado por ele, pelas suas forças malignas. E como nós devemos nos portar para vencermos essa batalha? Essa é a grande pergunta, meu amigo. Queridos, se a nossa batalha é contra um inimigo forte, astuto, é um inimigo cruel, é um inimigo que quer nos dominar, como nós devemos fazer para vencer? A palavra de Deus que nós acabamos de ler diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Graças a Deus que, se Satanás está ao nosso derredor, junto com as suas hostes, nós temos ao nosso redor os anjos de Deus. A palavra do Senhor no Salmo de número 34 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo mal. Amém? O anjo do Senhor está do teu lado, quando você está aqui, quando você está na rua, quando você está em casa, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua escola, aonde você estiver, o anjo do Senhor está ao seu redor para lhe garantir a vitória. A palavra do Senhor manda que nós lancemos sobre ele, o Senhor, toda a nossa ansiedade. E a verdade está escrita aí, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem protegido você. O Senhor tem colocado os seus anjos ao seu serviço, ao seu dispor, para que você possa estar protegido 24 horas por dia. Amém? Mas o nosso papel nessa luta é vigiarmos. A nossa luta é estarmos sóbrios. A nossa missão é estarmos atentos aos ataques do inimigo. Então, quais são as suas estratégias?
para que nós possamos então cair. A palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 4, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Queridos, entenda uma coisa, esse mundo é como um campo. Satanás é um posseiro, é alguém que tomou posse indevidamente, e como um posseiro, ele se aproveita dos espaços que ele toma, e ele pode também dar, mas a verdade é que ele dá com uma mão e tira com as duas. Quantos têm vendido a sua alma para Satanás, feito pactos com ele, e tem pagado um preço caro? Satanás requer as suas vidas, Satanás requer as suas almas. E quando essas pessoas estão no auge do sucesso, que pensam que não precisam mais da ajudazinha dele, deixam de cumprir alguma obrigação, e logo as suas vidas são ceifadas. O declínio começa, e em breve essa pessoa já não mais existe. Existem vários artistas, cantores que tiveram sua vida ceifada muito cedo, antes dos 30 anos, a maioria aos 27 anos. Por quê? Porque certamente tiveram uma carreira meteórica, mas assim como subiram rápido, caíram rápido, porque não cumpriram alguma obrigação do seu contrato com o diabo, o inimigo. Assim como Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, somente pela adoração dele. Por quê? Satanás queria que Jesus encurtasse o caminho da cruz, dizendo, olha Jesus, você não precisa cumprir a sua missão até o fim, você não precisa sofrer, você vai ter tudo isso, olha, de graça, eu lhe dou, foi dado a mim. Mas como Jesus venceu essa guerra contra o diabo? Usando a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca e no coração de Jesus foi a arma, foi a espada que ele usou. Ele disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, somente a Deus prestará culto, não tentará o Senhor seu Deus. Essa palavra tem que estar na nossa boca e no nosso coração, porque Satanás ele vai apresentar a você diariamente sugestões. Por que você não vai por aqui? É melhor. Por que você não faz assim? Você vai se dar melhor. Por que não desse jeito? Olha, e ele vai colocar dúvidas no seu coração, até dúvidas a respeito da existência de Deus. Mas o estudo da palavra jamais vai diminuir a nossa fé, pelo contrário, irá aumentar a nossa fé, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, a fé vai aumentando no seu coração, a fé vai crescendo, e diante dos confrontos contra o inimigo, a palavra de Deus tem que estar aí, olha, firme no seu coração, para que você lance a espada do Espírito contra os ataques do inimigo. Jesus venceu porque ele usou a palavra de Deus.
E a promessa é: você também já venceu. Você já venceu o maligno. Jovens, sois fortes, porque tendes vencido o maligno, e a palavra de Deus está em vós. Jesus nos deixou a certeza que nós venceríamos o mundo, venceríamos a Satanás, venceríamos a carne, porque a palavra dele está em nós. Lembre-se, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Que escolhas você tem feito? Seguindo as sugestões e orientações que Satanás lhe passa? Cuidado. Somos livres. Escolhemos da forma como quisermos, mas teremos que arcar com as consequências, porque a palavra de Deus em Gálatas capítulo 6 diz que tudo o que o homem semear, tudo o que o homem plantar, isso ele vai colher. Amém? A palavra de Deus diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento, a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Amém? Aqui estão as dicas. Contra as tentações, nós temos que fugir. Não vai querer dar uma de super-herói, enfrentar as tentações. Lembra-se de José no Egito? Ele teve a tentação ali diante dele, tudo para ele pecar, mas o que ele fez? Ele fugiu das tentações, ele fugiu da tentação, e era fortíssima a tentação na área do sexo que ele enfrentou, mas ele fugiu. Agora, contra Satanás, a palavra de Deus já diz o contrário: não para nós fugirmos, mas para nós resistirmos a ele. E quando resistimos a ele, dizer: não, Satanás, não vou te obedecer, não, Satanás, está escrito assim, o que acontece? Ele se cansa e foge de nós, assim como ele fugiu de Jesus, deixando-o livre. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. É a promessa. Experimente. Ele vai te tentar uma vez nessa área, vai te tentar a segunda, vai te tentar a terceira, ele vai te tentar inúmeras vezes, mas quando ele vê que ele não tem poder contra você, quando ele vê que você não consente com ele, quando ele vê que você não acata suas sugestões, o que ele vai fazer? Ele vai fugir. Nós temos que fazer o seguinte, com relação ao inimigo, nosso adversário: precisamos identificá-lo, descobrir os seus planos e neutralizar as suas estratégias. Muito bem, você sabe que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A palavra de Deus diz isso em Efésios capítulo 5. Mas é contra os principados, contra as potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então você sabe que o inimigo não é seu irmão, não é a pessoa da sua família, não é aquele que te maltrata, não é aquele que te calunia, não é aquela pessoa que você considera adversário. O seu inimigo é Satanás, que com certeza está usando essa pessoa. Então, se você foi capaz de identificar o seu inimigo, descubra qual é o seu plano. Satanás, ele abre mão de todas as suas ferramentas, mas existe uma ferramenta que ele jamais abre mão. Sabe qual é? A ferramenta do desânimo. Ele vai tentar lançar o desânimo na tua vida. Ele vai tentar fazer você acreditar que não adianta lutar, que não adianta você fazer isso, não adianta você fazer aquilo, que tudo está perdido. Ele vai tentar te colocar você bem para baixo, desanimado, desanimada mesmo. Mas a palavra de Deus diz: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão, vocês já venceram. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura humana, nada, qualquer ser, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem fome, nem nudez, nem perseguição, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
de que nós somos conduzidos em triunfo, e por meio dele nos faz triunfar. Glória a Deus! Em Cristo nós temos a vitória, mas é preciso humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, nos exalte. Amém? Então, se você identificou o seu inimigo, descobriu qual é o seu plano, na maioria das vezes ele quer fazer você desanimar, ele quer fazer você desistir, ele quer fazer você voltar atrás. Na maioria das vezes ele quer fazer você pensar que você não tem mais jeito, que você não tem mais salvação, que você já aprontou muito, que Deus não te ama mais. Eu digo, é tudo mentira de Satanás. Ele é mentiroso, mente desde o princípio. Deus te ama sim, Deus não esqueceu de você, Deus não desistiu de você, Deus vai com você até o fim. Mesmo se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Nós só não podemos negar a Jesus, porque se nós o negarmos, Ele nos negará. Mas ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Amém. Jesus merece uma salva de palmas. Glória a Deus! O amor de Deus permanece para sempre. O amor de Deus jamais muda. O amor de Deus jamais falha. A sua fidelidade, a sua misericórdia duram eternamente. E essa é a razão porque nós estamos aqui. Por causa das misericórdias do Senhor. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Amém? Eu disse aos jovens nessa manhã, ultimamente eu só tenho agradecido a Deus, nem tenho pedido. Por quê? Só o fato de podermos estar vivos, só o fato dele não nos consumir, só o fato dele nos aceitar como nós somos, já é uma grande dádiva de Deus, já é um grande presente de Deus. Ele nos aceitar, Ele nos amar, Ele cuidar de nós, Ele dispensar todo o carinho, Ele nos dar toda a provisão que nós precisamos. Já agradeceu a bondade de Deus hoje? Um minuto para você agradecer a Deus pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, por seu carinho. Graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Como posso agradecer? Como posso agradecer-te pelo teu imenso amor? Como posso agradecer-te por sua graça? Graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Agradeça a Deus pela misericórdia na sua vida. Agradeça a Deus pelo seu amor. Agradeça a Deus por Ele nunca te abandonar. Agradeça a Deus porque Ele nunca te rejeitou. Agradeça a Deus porque Ele sempre está do seu lado. Agradeça a Deus porque Ele nunca irá te abandonar. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Para finalizarmos, Efésios 4, versículos 25 a 29. Sabendo que nós estamos num campo minado, sabemos que nós estamos cercados, rodeados de inimigo, como deve ser o nosso procedimento. Efésios 4, 25, 29, como está escrito aí, nos orienta. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia, ou palavra profana, ou palavra obscena, saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Amém. Em 2 carta aos Coríntios 2, 9 e 11 diz: eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Uma das formas que Satanás usa para aprisionar as pessoas é a falta do perdão. Quando você nega o perdão, resolve abrigar a ira, a amargura, a mágoa no coração, você está cativo de Satanás. Eu tenho que falar isso, porque a palavra de Deus manda falar. Então perdoe. O mandamento na palavra de Deus, que vai de Gênesis ao Apocalipse, diz para perdoarmos. É tão fácil perdoar aqueles que nós amamos, é tão fácil perdoar aqueles que nos fazem bem, mas é difícil perdoar os inimigos. E a palavra de Deus manda que perdoem-vos mutuamente, seja quem for. Orai pelos vossos inimigos, abençoai-vos. Abençoai-os, porque quando nós assim o fazemos, nós estamos sendo livres da teia, livres da armadilha que Satanás prepara para nós. Perdoe. Essa é uma das formas de nós não sermos aprisionados por Satanás. João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Segunda carta aos Coríntios 10, 3 a 4 diz: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Efésios 6, 10 a 3. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Amém? A palavra de Deus nos manda que nós venhamos nos revestir da armadura que Ele tem para nós, o capacete da certeza da salvação, couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da fé e os calçados preparatórios para a pregação do Evangelho da paz. Deus coloca ao nosso dispor toda essa armadura. A palavra que funciona como uma espada, a palavra dele, a fé que funciona como um escudo para aplacar os dardos inflamados do maligno, o cinturão da verdade para nos proteger das suas setas, toda a couraça da justiça, a justiça que não vem de nós, mas a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Curve a sua cabeça junto comigo. Oremos ao Senhor. Deus, nessa noite nós nos revestimos da sua armadura. Nessa noite tomamos o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, o escudo da fé. Calçamos os nossos pés com o calçado preparatório para a pregação da tua palavra, do seu Evangelho da paz. Nós cremos na sua palavra que nos afirma que somos mais do que vencedores, que já temos vencido o maligno, que somos fortes através da tua palavra. Nós cremos na tua palavra, Senhor, que diz
diz que tu, Jesus, na cruz, já derrotou todos os poderes do mal, já derrotou todas as forças satânicas, já colocou por terra o poder do diabo nas nossas vidas. E nós cremos, Senhor, que através da sua palavra, através da fé em Jesus Cristo, seu Filho, somos mais do que vencedores. E ninguém pode nos tirar essa derrota, essa vitória, porque o inimigo já é derrotado, o inimigo já é vencido. E nós declaramos o poder do nome de Jesus, a força da palavra de Deus. E queremos estar, Pai, submetidos, Pai. Nós queremos estar, ó Pai, debaixo da sua potente mão, para que nós possamos assim resistir ao diabo, declarar a nossa vitória, Senhor. A vitória que vem da cruz, através do sacrifício do Senhor Jesus. Jesus, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diga junto comigo: aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Por isso eu já venci. Por isso eu já venci. Por isso eu já venci. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dizer junto: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também juntamente com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas, diga junto comigo: somos mais que vencedores, somos mais que vencedores, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu amo
apesar da sua deficiência visual, ele louva a Deus. E nessa noite, enquanto o Romilson louva, você traga a sua oferta, aquilo que você trouxe para a obra do Senhor. Enquanto ele vai cantar, nós vamos louvar a Deus, adorar a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Amém? A palavra do Senhor, eu estava meditando nesta semana, fala sobre Jacó. Vocês sabem que Jacó foi um homem que ficou riquíssimo. Diz a palavra do Senhor que ele, uma certa vez, quando ele foi se encontrar com o seu irmão, que era o seu adversário, se vocês quiserem sentar mais uns 5 minutinhos, tá? Ele levou um presentinho para o seu irmão. Olha o presentinho que Jacó levou para o irmão dele: 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, aliás, antes 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Um cara que dá um presente desse é um cara rico? Riquíssimo, né? 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos. Para dar um novilhozinho, já é um cara abastado. Para dar tudo isso é riquíssimo. Mas sabe o segredo da vida de Jacó? Olha, o capítulo de número 28 diz que Jacó partiu de Berseba, foi a Arão, chegou a um lugar onde passou a noite, porque já era posto o sol. Tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs como seu travesseiro e deitou naquele lugar. Cara, ele saiu da terra dele com uma mão na frente e outra atrás. Tinha somente um travesseiro, uma pedra como travesseiro. Só que ele fez um voto ao Senhor. E ele diz assim: olha, Senhor, eu vou fazer um voto contigo. E o voto consistia no seguinte: se tu for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez esse voto no capítulo 28 de Gênesis, e no capítulo 32 vocês veem a riqueza do homem, que deu todo esse presente para o seu irmão: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, além de 20 jumentas e 10 jumentinhos. Se isso foi o que ele deu de presente, imagine o que o camarada não tinha. Então, gente, funciona. Não como barganha, não como troca, mas por gratidão a Deus. Dê a Ele a parte que lhe cabe, e você verá as maravilhas que Ele fará na sua vida. Então, enquanto o Romilson canta, traga à frente, e nós estamos adorando a Deus assim, amém? A todos uma boa noite e a paz. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer.
Obrigado, Valquíria. E Deus cada dia mais use. E você viu aí o Ricardo, né? Está sofrendo, louve, não importa, louve, está chorando, louve, porque a sua vitória vem através do louvor. Nós temos uma criança a apresentar a Deus, é o neto do José, João Vitor Bezerra. E enquanto eles trazem o João Vitor para a gente apresentar, já fiquem aí que nós já vamos encerrar com o louvor. Eu queria dizer que na terça-feira o culto no lar vai ser na casa do irmão Wesley e da irmã Thalita, tá bom? Terça-feira agora, que é na rua São Jorge, é a rua que chama? Não, é Santo Antônio. Rua Santo Antônio, tá? E para a próxima terça-feira, depois dessa, ainda não tem nenhuma casa. Se você quiser um culto do seu lar, fale comigo, dê o seu nome, que nós vamos estar fazendo um culto na tua casa. Na outra terça-feira sem ser essa, tá bom? Quinta-feira nós temos um grande culto. Nós estudamos por 3 meses o livro do Apocalipse e vamos continuar nessa quinta-feira trazendo uma palavra maravilhosa. Não perca, tá bom? Às 20 horas também. Cadê o pequeno João Vitor, né? A mãe dele aí está, o pai está trabalhando, não pode estar, né? Em casa, né? Né? Deixa eu segurar ele um pouquinho. A igreja estende as mãos, por favor, abençoe o João Vitor, declarando sobre ele a mão do Senhor, declarando sobre ele a proteção do Deus Todo-Poderoso, declarando sobre ele uma criança cheia de saúde, uma criança usada nas mãos do Senhor, uma criança ensinada nos seus caminhos, uma criança sempre vitoriosa. Que a tua bênção, a tua paz esteja sobre a vida do João Vitor, Pai. Ele venha te conhecer e ele venha ser usado por ti desde pequeno, Senhor.
Que a tua mão, teus anjos estejam guardando, abençoando, livrando de todo mal. Amém? A mãe dele promete que vai estar sempre provendo que ele ouça e aprenda a palavra de Deus e não quer colocar nenhum empecilho na vida dele. Amém? Para que ele possa conhecer o Senhor. Está disposta a isso? Então, que Deus te abençoe também na criação do menino. Amém? Que Deus guarde e proteja cada dia mais. Amém, queridos? Vamos estar cantando para nós encerrarmos. E eu oro para que a bênção do Senhor, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, cada dia mais. Ora, a viagem que nós iríamos fazer ao Vale da Bênção no dia 6 de abril, feriado da Páscoa ou da Semana Santa, não vai mais ser no dia 6 de abril, porque vai acontecer um simpósio no Vale da Bênção e o Heber vai estar trabalhando. Então nós estamos transferindo ou para o dia 21 de abril, se os jovens não fizerem o retiro deles nesse dia, ou para 1º de maio, tá bom? Você que deu o seu nome, continue, ou pretende ir, continue dando o seu nome, dê o seu nome e preparando-se para essa viagem que é o Vale da Bênção, que acontecerá ou 21 de abril ou 1º de maio, tá bom? Numa dessas duas datas nós vamos estar fazendo, amém? Sábado de abril. Casais, não esqueçam que no segundo sábado de abril nós temos o nosso encontro de casais, mais um encontro de casais que promete muito, tá bom? O último foi uma bênção e esse próximo promete ser melhor ainda. Dia segundo sábado de abril. Todos os casais e convidem outros para que possam vir, amém? Vamos estar então ficando em pé, encerrando com a canção. E eu oro para que Deus te conceda uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana na presença dEle, cheio das mãos livres, bênção do Senhor. Ao término desse mundo, ali ao lado, na porta ao lado, Deus a cantina, com deliciosos manjares que as irmãs prepararam para você. Amém? Eu te agradeço, Deus, por sua
right now.